Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje, continuando a nossa série de episódios curtinhos Deixa Quebrar Responde. Hoje, segundo episódio pra gente falar de remuneração, né. Estamos aqui, meninas, tudo pão, pra falar de remuneração. E a gente recebeu várias perguntas, tá, então continuem mandando, sobre remuneração. E na mesma linha, é natural as coisas sempre estarem conectadas, por isso que a gente trouxe performance e remuneração junto. Porque a pergunta de hoje é a seguinte: se o bônus for atrelado à performance, à avaliação de performance, como que eu defino a parte individual do PLR, né? Como que eu faço isso? Qual que é o melhor jeito de fazer isso? E aí, para Como é que você isso, faz, Renato? do jeito que você quiser, minha filha. Eu sei lá, eu não faço porque eu acho que isso gera um negócio ruim. Não acho que isso gera uma boa experiência para as pessoas. Mas vamos responder a pergunta primeiro e depois a gente dá o nosso toquezinho, deixa quebrar. Que delícia. Tá bom. Então, Lê, diz aí. O que Então que eu vamos faço? lá. Como que eu faço a Repetindo a bagaça? pergunta. Se o bônus for atrelado à avaliação de performance, como é definida a parte individual da PLR? E aí? Como você quiser, porque não tem uma regra, tudo depende Ah, do contexto da empresa, dos seus combinados com relação a esse processo, né? Mas tem várias possibilidades. Então, assim, uma delas, né, para gente, o cálculo de bônus, você pode ter de gatilho algum resultado financeiro da empresa, EBITDA, receita, por aí vai, né? E ter alguns multiplicadores da área, o resultado dessa área e a performance individual. Então, esse é um jeito que pode ter. E essa performance individual pode ter também, ela ser composta por comportamento, competências, entregas, né? Mas o Renato e eu, a gente tem algumas experiências com relação a isso. E eu vou trazer aqui os nossos pontos. Primeira coisa, eu acho extremamente complicado de fazer o cálculo, e você operacionalizar tudo isso numa empresa com milhares de pessoas. E sempre dá exato. errado, e sempre alguém vai estar insatisfeito, e normalmente é para decidir se a pessoa vai ganhar, assim, R$ 1.000 a mais ou a menos. E eu sei que isso faz diferença para muita gente, mas para a empresa eu acho que isso não vai fazer, né? O que a gente gosta e a gente acredita é que a gente ter, se a avaliação de performance tem como objetivo desenvolvimento, ela não deveria ser atrelada a bônus, a nenhuma recompensa financeira. E por que que a gente tem essa crença, né? Além dessa questão de operacionalização, de facilitar a burocracia interna. A gente não tem comprovação científica de que uma cenourinha ali no final, um dinheiro no final, vai melhorar a performance de pessoas que façam trabalhos intelectuais, criativos. Parênteses. Marketing, RH, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, que é a maioria das pessoas que estão na força de trabalho hoje, né? E aí você pode jogar aí no YouTube, teorias do Daniel Pink, enfim, várias coisas. Então, se não vai melhorar a produtividade e as pessoas vão continuar insatisfeitas, por que que a gente vai atrelar a avaliação de performance ao bônus, né? Então, qual que é o problema que a gente quer resolver? Eu acredito que o bônus poderia ser atrelado ao resultado geral da empresa. Então, se a empresa bateu suas metas, a gente vai pagar bônus. Se não bateu, não paga. E aí o multiplicador de bônus depende da posição da pessoa, né? Que é definido com relação ao mercado. Então, o que que o mercado costuma pagar? Quando a gente coloca um componente de área, muitas vezes a pessoa acaba priorizando a sua área, em detrimento do que a empresa precisa, porque se vamos lá, se a minha área precisa crescer, mas a empresa precisa reduzir custo e eu preciso de investimento para bater as metas da minha área, o que que você vai priorizar? Então, acho que isso traz um pouco de conflito, né? Além do mais, que quando a gente atrela performance a OKRs ou as metas, a gente acaba tendo um efeito que em inglês se fala sandbagging. E o que que significa isso? A gente vai definir metas que a gente consegue bater, não necessariamente as metas mais ambiciosas possíveis. E aí, você está priorizando, né, que a pessoa está maximizando para a pessoa ganhar bônus e não para o crescimento da empresa ou para o sucesso da empresa. Então, acho que esse, no geral, é um pouco o meu olhar. Eu prefiro, então, bônus ser metrificado com relação ao resultado da empresa e não individual e nem da área, por aumentar a colaboração, por facilitar a gestão operacional, e porque não tem comprovação científica de que dinheiro melhora a performance. Só existe um bando de gente falando isso aqui
no Brasil desde a década de 80 e a gente nunca se questionou se esse é de fato o melhor modelo ou o único modelo, né, a gente só conhece esse e acha que esse é o melhor. Inclusive isso volta um pouco numa das reflexões do nosso podcast, que é da onde vêm as nossas referências, né, nos episódios que a gente fez. Mas, tem também alguns estudos que falam que a partir de um certo tanto de grana que você faz no ano, você isso não te dá mais felicidade, porque você não se preocupa mais com as contas e você tem dinheiro sobrando para curtir a vida na economia que você vive. Dali para cima, não necessariamente quanto mais dinheiro igual mais felicidade, sabe? Então isso é muito interessante. E aí, por que que a Lê tá trazendo todo esse ponto? Porque no final do dia, galera, quando a gente falou semana passada, retrasada na real, sobre isso, é baseado nas crenças, né, na sua filosofia de remuneração. A sua filosofia de remuneração vai responder essa pergunta, vai te dar o como fazer. Obviamente, a gente tem que ficar de olho nas obrigações legais de algumas empresas, né? Porque tem empresas que precisam ter PLR, dada a característica do trabalho, na hora que você vai negociar com os sindicatos, dependendo do sindicato que tem na sua empresa. Às vezes, alguns sindicatos você precisa ter bônus e por aí vai, dependendo da indústria que você trabalha, né? E aí, quando você tem que ter algum tipo de coisa assim, né, PLR, que geralmente PLR é individual, não é uma coisa que dá para necessariamente fazer da empresa, mas tudo depende do indicador que eu tenho. E aí, qual que é a regra que eu sempre tenho que ter na minha cabeça, que é um pouco disso tudo que a gente falou hoje, que é para onde vai ou qual que é a linha guia que as pessoas vão ter para focar os esforços delas. Porque quando você está falando de remuneração ou esse tipo de bônus é basicamente assim, se você fizer isso aqui, ó, você vai ganhar mais dinheiro. E no final do dia, galera, a gente geralmente faz isso porque a gente quer ganhar mais dinheiro, né? Porque, como eu sempre falo, propósito não bota comida na mesa, né? Propósito é lindo, é maravilhoso, é um motor que faz a gente andar, mas não é o que bota comida na mesa. Então, a maneira como você estrutura seu bônus é o que vai influenciar o comportamento da sua empresa para um certo caminho, para um lugar que precisa ir, né? Então, se você coloca uma coisa muito individualizada, além do que a Lele falou, você cria uma galera individualizada. Se o bônus ele é do grupo, todo mundo tem que trabalhar junto para atingir um objetivo só e aí todo mundo ganha, aí você consegue trabalhar argumentos e coisas que dizem como a gente traduz essa questão organizacional para a realidade desse time, para todo mundo chegar nesse ponto que a gente precisa chegar, né? Até para você Sim. que trabalha com OKRs, a sua vida fica muito mais fácil, porque se você atrela resultados a bônus ou PLR, o natural é falar, vamos usar os OKRs, mas os OKRs, por característica, não foram feitos para serem atrelados à performance dessa forma, a bônus de performance dessa forma, né? Porque um bônus de performance tem que ser uma coisa realista, e o OKRs não necessariamente é realista para ser atingido 100%. Então, esse tipo de estrutura é importante para você justamente voltar sempre na filosofia de remuneração e nas partes de compliance legais que você tem que estar preocupado. O Rê, e eu acho que assim, pensando um pouco, né, das empresas que a gente conversa, assim, 20 a cada 10, brincadeira. A gente tá falando gente, alguém conhece empresa que não tem problema de relacionamento? Uhum. Entre áreas, entre pessoas? Eu não conheço. É Então assim, seres humanos, galera. Onde tem gente, tem né, problema, não tem então, como. quando a gente às vezes tem desalinhamento entre times, entre pessoas, e a gente tá falando: "Olha, espera aí, a gente precisa resolver isso, não é para fazer o melhor para você, o melhor para mim. Se a gente não resolver o problema da empresa, não entregar os objetivos da empresa, nós 2 não vamos ganhar bônus, vamos então, assim, as pessoas estão alinhadas com relação o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né. Então eu acho que acaba resolvendo muito, mas aqui eu faço o convite para vocês de conhecer outras formas de gestão, outros modelos de remuneração, de avaliação de performance, né, que talvez podem estar mais alinhados com esse novo momento que a gente tem de inovação, de digitalização que várias empresas têm feito, né, a gente pode parar de usar um pouco ou de ter como verdade absoluta técnicas de década de 80 e olhar para coisas mais novas, assim, outros modelos, que é Exato, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que vai deixar seu trabalho mais fácil. É uma coisa diferente, mas não necessariamente o diferente vai ser pior, né. exato. Mas é isso. Então continue Exato. mandando as perguntas. Vai lá, Rê. Até porque tem um movimento no mundo de remuneração para trabalhar remuneração baseada em skills, né, em habilidades, porque quando a gente olha para o futuro do trabalho, um dos principais pontos que todos os estudos de futuro do trabalho já vêm apontando há anos,
é sobre a necessidade de você ter habilidades transferíveis. A gente falou disso no ano passado. A necessidade de habilidades transferíveis para sobrevivência sua como indivíduo e dos negócios. Você precisa desenvolver habilidades transferíveis nas pessoas do seu negócio, né? E a melhor maneira da gente conseguir chegar nessa conclusão de poder conectar todos esses pontinhos que a gente falou, voltando para bônus e PLR, é, é uma maneira que eu conecto o sistema de informações. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A história faz sentido, né? Você sabe explicar para as pessoas onde a sua empresa está, para onde ela está indo e como isso impacta a vida individual de cada um. Porque você tem que comunicar, como líder de uma organização, todos os níveis de preferências e de âncoras de motivação das pessoas na organização. Vai ter gente que vai estar um pouquinho mais empolgada com dinheiro. Vai ter gente que está preferindo estabilidade. Vai ter gente que gosta do desafio. Então, saber navegar entre todos esses perfis diferentes para você tocar ali e conseguir manter as pessoas engajadas e contar essa história é um poder muito grande, porque o que acontece? Quando as coisas começam a crescer, o dia a dia começa a correr, a gente se fecha no nosso cantinho. E quando a gente se fecha no nosso cantinho, significa que a gente tá se fechando porque a gente não tem clareza, porque a coisa tá confusa, porque tá tudo muito perdido, né? Então, galerinha, esse tipo de coisa que a gente bate na tecla muito é para criar essas comunicações em comum e essas histórias que fazem sentido começo, meio e fim, para que você, como organização, tenha ferramentas para poder lembrar as pessoas do porquê que a gente faz as coisas da maneira como a gente faz. Porque, de novo, o que mexe com o ser humano é o tempo e o dinheiro. Então, se você explica por que a pessoa está sendo paga, da maneira como ela está sendo paga, o que ela tem que fazer para ser paga cada vez mais, você vai ter gente tão engajada, né? Você vai ter gente tão engajada. E a forma como você comunica, seus líderes precisam saber como eu traduzo isso para a realidade do meu time, para os pontos de motivação do meu time, né? Mas enfim, galera. Lê, algo mais a acrescentar sobre esse tema? Não, só isso. Mandem as perguntas, continuam mandando. A gente tá gostando muito de receber e a gente continua respondendo aqui algumas semanas. Arrasou, galera. Então mandem perguntas. Queremos saber o que mais vocês querem saber sobre remuneração, pra gente dar o nosso toque, o nosso jeitinho. Manda pra todo mundo. Se você quiser levar uma reflexão sobre bônus pra sua empresa, pra pessoas que você conhece, pra algum cliente, pra algum líder, pode mandar o nosso podcast se você achar que é relevante pra esse tipo de coisa. Manda lá, tamo aí, entendeu? Vambora, avalia bem, manda suas perguntas. E é isso aí, galera. Muito obrigada, até semana que vem.